No coração de São Paulo está um dos prédios religiosos mais importantes e históricos do Brasil. É o Mosteiro de São Bento. Construído entre 1913 e 1912, ele é destaque do nosso programa de hoje. A construção, imponente, abriga o mosteiro, uma igreja e a sede da Faculdade de São Bento, além de um colégio. A trajetória dos beneditinos na cidade começou no final do século XVI. A nossa história começa em 1598. Uma das primeiras pessoas que os jesuítas ou que os próprios portugueses, os cristãos, conseguiram trazer para a fé foi o cacique Tibiriçá, que era um cacique que, na realidade, a sua taba, o seu território é exatamente onde o senhor está. Fica exatamente aqui. Ele está atualmente enterrado na Catedral da Sé, é o primeiro cristão nessa região, né? E ele deu de presente esse terreno para a igreja, depois da sua conversão, que era o alto de um morro, onde ficava a sua taba. E, na realidade, isso foi presenteado aos monges, né? E que começaram com uma pequena casa, na realidade, assim, uma choupana, e uma choupana que tinha ao lado um espaço, uma choupana um pouquinho maior onde ficava, onde se celebrava, né? Dessa pequena choupana nós vamos ter uma segunda construção um pouquinho melhorada, mas ainda bastante precária, com sempre muito poucos monges, 4, 5 monges, não mais que meia dúzia. E depois, mais tarde, na época de Fernão Dias, que é o caçador, mais conhecido como caçador de esmeraldas, cuja sua rota é aquela que hoje seria a rodovia Fernão Dias, né? Que vai presentear a comunidade com uma construção com um pouco mais de fôlego. É uma construção colonial, com mais espaço. Em 1900, monges alemães chegaram a uma São Paulo em crescimento e que tinha por volta de 100 mil habitantes. Eles impulsionaram o trabalho dos beneditinos na cidade e deram início à construção da atual igreja, obra polêmica naquela época. As pessoas achavam um absurdo, né? Uma igreja desse tamanho, né? Era uma coisa, né? Exagerada, monstruosa. Né? São 19 metros até o teto. Até o teto, e na realidade as torres têm 50 metros. Os sinos do mosteiro, na época, tinham já o apelido de Big Ben, porque a cidade toda ouvia os sinos do mosteiro. A Basílica leva o visitante a uma viagem por estilos artísticos marcantes do final do século XIX, projeto do arquiteto alemão Richard Berner. A igreja em si, ela tenta fazer um matrimônio entre o gótico. Por que o gótico? A ideia de altura e não uma igreja muito clara. Ela sempre tem um pouco de sombra, que é para um convite à introspecção. Reflexão. Isso. Depois ela tem um aspecto bizantino, da tradição bizantina, que é muita decoração. Tudo sempre muito pintado, né? Principalmente a forma de teto, né? Sempre muito pintado, assim, é uma riqueza de detalhes que vem do bizantino. Não encontra praticamente espaços sem pinturas. Não é a ideia, né? Depois o senhor vai ter como influência o românico, que são os arcos que acompanham toda a construção, né? Que é sempre uma tradição também. As pinturas nas paredes e no teto e as imagens sacras também são uma grande aula sobre arte. As esculturas foram executadas pelo belga Adrian van Emelen.
Grande parte das pinturas são de autoria do monge holandês Dom Albert Gresnet, que deixou um detalhe interessante entre os trabalhos: um autorretrato pintado em uma das paredes da Capela do Santíssimo. Ainda por aqui, obras do alemão Anton Lang, outro importante artista da época. A igreja, a construção física terminou em 1912 e já foi consagrada em 1912 pelo cardeal Gasquet. Mas as pinturas demoraram 10 anos para serem completadas, terminou em 1922 e ela é uma igreja bastante singular, porque ela é toda pintada na arte boironense. A arte boironense é uma arte nascida mais ou menos no último quarto do século XIX, na Alemanha, em Boiron, por isso que chama boironense. E existe toda uma forma, uma linguagem dessa arte também, né? Que remonta um pouco ao mundo medieval. Ela conta uma história, que é chamada a antiga tradição da Bíblia dos pobres, né? Quer dizer, como as pessoas não sabiam ler e escrever, então através das pinturas na própria igreja reconheciam as histórias da Sagrada Escritura. Era quase que uma história em quadrinhos dentro da igreja. Aqui é o arco triunfal, o arco que separa, né, o presbitério da nave. Então você vai ter São Pedro e São Paulo, os principais apóstolos. Em cada coluna que fundamenta a igreja, sempre um apóstolo. Cada apóstolo segura a sua forma de martírio. E é interessante daí que o senhor vai ver, por exemplo, na entrada do Santíssimo, São João, evangelista, porque é aquele que, na ressurreição, ele olhou, acreditou, mas não entrou, não precisou entrar. No segundo momento ele entra. Quem que precisa ver para crer? São Tomé. Então ele fica na frente do Santíssimo, ele vai ficar eternamente olhando o Santíssimo para ele acreditar. Outro belo detalhe está nas janelas. São os vitrais vindos da Alemanha. Todos confeccionados em Munique, né? E temos um vitral logo na entrada da cruz com os 4 evangelistas, o Espírito Santo, que tem o seu significado, o vitral da morte de São Bento, que também é uma igreja beneditina, então seria absolutamente importante, né, que tivesse a presença de São Bento, e o vitral que fica na ábside, né, que seria a grande homenageada da casa, que é a Assunção de Nossa Senhora. No altar, a imagem de Jesus crucificado, também alemã, traz características singulares. O Cristo alemão, por uma tradição até espiritual alemã, né, ou a gente pode dizer do norte da Europa, a cruz não é a sua dor, o seu sofrimento, a sua morte. A cruz é o seu trono. Tanto é que ele está morto, sim, mas sem a ideia de sofrimento, né? E com o seu braço direito já em posição de bênção apostólica. Diferente da espiritualidade, que também se casam perfeitamente, da espiritualidade mais latina ou mais do centro europeu ao sul, né? Da espiritualidade mais portuguesa, espanhola, onde se acentua o Cristo sofredor, o sofrimento físico do Cristo, né? O tormento físico do corpo de Cristo. Né? São diferenças, mas na realidade, teologicamente, as duas formas de entender a cruz devem ser vistas, uma completa a outra. É fácil reconhecer as duas figuras ao lado da cruz. São João e Maria, isso é fácil, né? Isso é simples. Mas as duas figuras ajoelhadas, normalmente as pessoas têm dificuldade em entender quem são. Adão e Eva. É a teologia paulina, né? Inspirada em São Paulo. O velho homem, Adão, se ajoelha perante o novo homem, o Cristo.
O imponente órgão, de 7.000 tubos, está entre os maiores do Brasil. E como tudo por aqui tem ricas histórias, os sinos, que tocaram durante a entrevista, também não poderiam ser uma exceção. Os sinos que o senhor está ouvindo têm uma história também interessante, são sinos bastante grandes. É um conjunto de 6 sinos, de 1 a 6 toneladas. E que eles têm uma história interessante porque, na realidade, eles foram construídos, foram encomendados logo no início do século XX. Demora-se um tempo para construir e tal. E quando eles ficaram prontos, eles foram deixados num depósito, né, na região de Munique também, se eu não me engano. Só que estourou a Primeira Guerra Mundial. E o governo alemão queria, na realidade, eles fizeram uso de todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram para construir armas. É lógico que os sinos da Catedral de Colônia não derreteram, mas todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram e queriam derreter esses sinos também. Só que daí teve como provar que eles não eram sinos alemães, eles eram sinos brasileiros. E eles vieram só depois da guerra e foram instalados só depois da guerra. E interessante que daí muitos engenheiros ou pessoal que trabalha com engenharia química ou parte de metalurgia vem ver esses sinos, porque são os únicos sinos que sobraram daquele primeiro período do século XX, de fundição alemã. Ou seja, são itens extremamente históricos. Que hoje realmente são quase um arquivo do processo de fundição alemã no início do século XX. E entre as muitas histórias do mosteiro, conhecemos também a de Dom Hildebrando, que há 23 anos deixou a odontologia para se dedicar à vida religiosa. Tinha uma vida de pessoa normal, vamos dizer assim, não é? Sou dentista. Sou dentista de profissão, trabalhava como dentista e por uma ocasião eu vim conhecer aqui a igreja que eu não conhecia. A minha família é uma família de tradição bastante cristã, né? E eu comecei a frequentar de final de semana, mas como um fiel, né? E depois, na realidade, até por gentileza da comunidade, eu comecei um processo de conhecer os monges, né? E um pouco a pouco, cada vez mais, eu fui entrando dentro da casa, digamos assim, né? E na realidade conhecendo a comunidade me conhecendo, eu participando cada vez mais dias ou mais tempo dentro da própria casa, até que chegou o momento que eu percebi que eu podia me desfazer daquilo que eu vivia para ter uma nova proposta, né? E na realidade o fundamento para esse interesse é que não há nada de mal em ser dentista, aliás, é muito bom. Não há nada de mal em ter uma profissão normal como todas as outras pessoas, mas eu não via muito sentido para mim. Então eu achei que realmente a comunidade monástica, no caso, seria uma comunidade que poderia me auxiliar e me auxilia até hoje, assim como eu auxilio a eles também, sempre no desenvolvimento de uma introspecção, de um conhecimento maior de Deus, até mesmo, principalmente através do irmão, né, do próximo, daquele que está junto de nós. Em 2007, uma grande alegria para o mosteiro. Foi aqui que o Papa Bento XVI ficou hospedado durante a visita ao Brasil. Momento importante que reforçou a mensagem interpretada pelos monges quando o Papa escolheu o nome Bento. Mais do que simplesmente ficarmos alegres, honrados, porque o Papa vai se chamar Bento, nós entendemos. Né? Nós entendemos porque é a situação que a gente percebe aqui em São Paulo, né? E que se existe no mundo. Né? Na realidade, o que as pessoas criaram uma indiferença e uma espécie de intolerância ao discurso religioso. Então, nós entendemos o nome Bento através de tentar realmente, com práticas da igreja, conseguir
realmente uma reevangelização das nações ou dos povos que, em teoria, são cristãos, mas estão muito afastados de uma vivência cristã. O Mosteiro de São Bento fica no largo de mesmo nome, no centro de São Paulo, bem em frente à estação de metrô, que também homenageia o santo monge fundador da Ordem dos Beneditinos. A basílica fica aberta de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7 da noite. Sábados e domingos, das 6 da manhã ao meio-dia e das 4 da tarde às 7h30 da noite. E atenção para as quintas-feiras. Nesse dia, ela fecha às 8 da manhã para manutenção, reabrindo às 2 da tarde. As missas são realizadas de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, 1 e 6 da tarde. Aos sábados, às 6 da manhã. E aos domingos, às 8h30 e 10 da manhã. E de domingo a sexta-feira, há um momento de oração, chamado de Hora Meridiana, sempre às 11h45 da manhã. O programa de hoje fica por aqui. Para conferir outras viagens, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau!